Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Paz, saúde e prosperidade para você e para toda a sua família e para a sua equipe, para o seu time, para as pessoas que você lidera, porque essa semana nós estamos falando baseado na história de José, né? O José que depois se tornou governador do Egito, está escrito em Gênesis 37, 39, 40 e assim por diante. E hoje nós vamos encerrar essa série incrível que eu fui inspirado durante essa semana. E hoje nós vamos encerrar com Gênesis 41, que fala justamente quando José interpreta os sonhos de dois presos ali. Um morreu e o outro foi promovido. E José, então, foi esquecido ali na prisão. Nós falamos isso ontem, né, no episódio de ontem. E, portanto, mas na hora certa ele foi lembrado. Aí no capítulo 50, olha que interessante, o capítulo 50, justamente aqui de Gênesis, né? O capítulo 50, o verso 20, olha o que diz aqui, preste bem atenção que eu vou ler para você. Isso aqui vai ser uma revelação sensacional para a sua vida. Olha que lindo isso aqui, ó. Está escrito verso 20, né? Vamos ver aqui, achei. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Vou ler de novo. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer conforme se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Aqui José, ele está animando, trazendo uma palavra de ânimo para os seus irmãos, porque agora ele já era governador. Então, tem aqui um título para hoje: governança, visão e propósito, quando o líder está pronto. Essa palavra serve para todas as pessoas, e principalmente você que é um líder ou quer ser líder. Então Deus está trabalhando governança, visão e propósito, quando o líder está pronto. Então, em um dia, José então assume o governo. Por quê? Quem está preparado não improvisa. Lindo isso aqui, né? Quem está preparado não improvisa. Então preste bem atenção nisso aqui. E no final quero orar com vocês. Visão estratégica gera sustentabilidade. Visão estratégica gera sustentabilidade. Podemos dizer que José, ele planeja para 14 anos. Está na Bíblia isso, né? José faz um planejamento para 14 anos. Ou seja, líderes pensam a longo prazo. Eu me lembro, há anos atrás, eu comentava com um grupo de pessoas algumas coisas e alguns achavam que aquilo ali era algo ilusório, mas não foi, porque eu já pensava a longo prazo. Como diz a Bíblia, diz que nós fazemos nossos planos, mas Deus dirige os nossos passos, entendeu? Então líderes pensam a longo prazo e não a curto prazo, tá certo? Então José fez um planejamento para 14 anos, porque depois veio ali, né? Teve ali um momento dos 7 anos de prosperidade, de abundância, e depois de 7 anos de escassez. Então ele teve essa sabedoria de Deus para planejar. Provérbios, capítulo 21, olha que interessante aqui, Provérbios 21, o verso 5. E nós estamos aqui na reta final. Você que está me ouvindo pela primeira vez, nós temos 5 episódios dessa história. Hoje é o 5º e último episódio. Você que perdeu aqui pelo rádio, está tudo no nosso canal no YouTube. Nós temos nosso canal Agindo Deus, quem impedirá, no YouTube. Lá tem todos esses episódios para você ouvir todos eles. E também no Spotify, estamos lá com Agindo Deus, quem impedirá, também no Spotify. Tá bom? Para você que perdeu talvez pelo rádio, tem essa oportunidade aqui de você ouvir de novo ou ouvir se você não ouviu os demais episódios. Provérbios 21, verso 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância,
mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Preste atenção. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Então você vê que a pressa, né? A pressa não é muito bom, tá entendendo? Mas seja diligente. Outra coisa importante, a autoridade nasce da maturidade emocional. A autoridade nasce da maturidade emocional. Então a gente vê aqui, agora na história de José, que José, ele não se vinga dos seus irmãos. Ele não se vinga. Então tem muita gente que ainda está precisando ser curada emocionalmente. Talvez é liberar um perdão para o pai, para o filho, para a filha, para a sogra, para a nora. Talvez liberar perdão para o seu líder. Talvez você liberar perdão do seu liderado. Talvez você liberar perdão para alguém. Talvez alguma coisa está travada na sua vida e você tem que pedir perdão de repente. Então, perdão é a ferramenta de liderança. Como que um líder emocionalmente machucado, ferido, vai liderar saudável? Não tem como. Se ele está machucado, ferido, ele vai ferir quem ele lidera. Tá entendendo? Então José não se vinga dos seus irmãos. Foi justamente o texto que eu li aqui de Gênesis capítulo 50, o verso 20. José diz assim, olha, primeiro José diz no verso 19, e José lhes disse, não temais, porque, porventura, estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então José sabia que ele estava ali, porque Deus o levou até aquele lugar de governança, de governo. Tá entendendo? É isso que você precisa compreender. Tenho certeza que essa palavra está curando muita gente aí, em nome de Jesus. Você recebe? Então toma posse aí para a sua vida. Efésios capítulo 4, verso 32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou ler de novo. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Tá entendendo? Então, a autoridade nasce da maturidade emocional. José não se vinga, perdão é ferramenta de liderança. Um líder sarado, curado, ele vai liderar melhor, ele vai governar muito melhor, com certeza. A prova disso, quando você vai no mundo aí, no Brasil principalmente, a gente vê muitos líderes em outras áreas, né? Sem dar nome aqui, você é inteligente, você já está pegando aqui o ensinamento, né? Muitas vezes estão tudo machucado, ferido, aí ele quer pagar com a mesma moeda, dar o troco aí, né? Tem esse povo aí precisa de cura, de libertação, tá precisando de Jesus essa galera, né? É isso aí, entendeu, né? Muito bem, e nós vemos aqui no final que o propósito final é servir pessoas. É isso. O propósito final é servir pessoas. Tá entendendo? Eu estou aqui ensinando, eu estou ministrando a palavra de Deus, eu prego o evangelho há 30 anos. E pelas ondas amigas do rádio, há 21 anos. Completamos agora no final de 2025, 21 anos ininterruptos, ensinando princípios, palavra de Deus. E Deus tem nos dado esta graça. Estamos há 21 anos em várias emissoras de rádio, né? Uma delas é essa que você está me ouvindo aqui. Talvez você está me ouvindo em alguma rádio de Guaratuba, talvez outras de Curitiba. Enfim, se você está me ouvindo, ou talvez pelo canal do YouTube, ou pelo Spotify, né? Outras plataformas digitais. Então é isso. Mas iniciou-se no rádio, né? Quando eu comecei no rádio, na época que não tinha WhatsApp, tinha começado o SMS, né? E então era só cartas, tinha que ir no correio, pegar cartas dos ouvintes, principalmente quem era do rádio. Então você veja bem, e tudo isso foi acontecendo, né? Foi acontecendo, mas Deus sempre me dando direcionamento com relação a isso. Então eu estou aqui, por quê? Por causa de você que está do outro lado. Eu estou aqui, teve alguns anos na vida do meu ministério, que eu pensei, vou parar com o ministério do rádio, vou ficar localmente na igreja e tal, mas Deus falou, não largue, não pare, não desista. Se Deus não intervisse, eu estava super arrependido, porque depois veio pandemia, um monte de coisa que aconteceu no mundo, né? Mas enfim, eu estou contando isso aqui para você entender que o propósito final na nossa vida, gente, é servir pessoas. De certa forma, eu estou te servindo aqui, dando ensinamento, orando com você,
É assim que funciona, né? Seja em casa, com a família, no trabalho, nos negócios. É isso, Deus te deu dom, talentos, habilidade para você servir a Deus e servir a pessoas. Então eu posso dizer o seguinte: governo não é poder, governo é responsabilidade. Tem gente que quer ter cargo, mas não quer ter responsabilidade, né? Então pense nisso. Marcos capítulo 10, Marcos 10, o verso 45 diz o seguinte: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha, o próprio Cristo veio o quê? Para servir, para nos salvar. Então, o propósito final, gente, é servir pessoas. Então, vamos aqui fazer uma conclusão. Vamos ao termo aqui da nossa conferência dessa semana pelo rádio, pelas plataformas digitais, né? Primeiro, Deus não promove talentos sem caráter. Deus não promove talentos sem caráter. Segundo, o processo forma líderes, não apenas empresas. E terceiro, quem governa com propósito transforma gerações. Quem governa com propósito transforma gerações. Entendeu a palavra? Eu quero orar com todos vocês neste momento, agradecer a nossa audiência, a você, homem, mulher, jovem, criança, você, família querida. Conte com o nosso apoio. Lembrando o seguinte, pessoal, nesse próximo domingo agora, vamos estar no presencial. Se você quer uma palavra presencial, uma oração presencial, eu estou disponível para você neste domingo, às 9h30 da manhã, apenas no presencial. Nesse endereço, Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Traga mais alguém ou venha com a sua família para amanhã do agir de Deus, dentro deste ano profético de 2026, o ano do extraordinário de Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Pai, por essa semana, por essa série que nós compilamos aqui, baseado na história de José, aquele servo do Senhor que foi fiel e se tornou governador do Egito, Pai, porque ele manteve princípios e chegou porque o Senhor o conduziu até lá. Da mesma forma, Pai, que eu e cada ouvinte também seja guiado pelo Senhor, como eu já creio que o Senhor está nos guiando há muito tempo. Que o Senhor continue nos guiando, nos dando direção e orientação, e aonde o Senhor quer que a gente chegue, onde o Senhor quer que esse ouvinte chegue, seja na questão espiritual, na questão ministerial, familiar, profissional, financeira, que o Senhor dê a ele sabedoria e que o Senhor venha dirigir os passos de cada um de nós, para nós não se perdermos nesse mundão, mas possamos ser guiados pela Tua presença, Espírito Santo. Assim oramos em nome de Jesus, para que a Tua bênção alcance a todos os nossos ouvintes. Assim seja para todos sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site,
você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos e ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!